nós vamos continuar nosso estudo e na próxima semana nós vamos terminar. Nós estamos discernindo a idolatria e esta parte nós estamos na terceira semana falando sobre esse mesmo tópico, que é um tópico bem grande. O último tópico, combatendo a idolatria, daria também para a gente demorar pelo menos 2 semanas, mas pelo que eu vi, é algo bem prático, que nós podemos falar de forma mais resumida. No combatendo a idolatria, ele fala até mesmo a respeito da questão da conversão, né? Que às vezes a pessoa está vivendo uma vida de idolatria porque nem se converteu ainda. Então ele fala alguns passos, e nós podemos resumir esse capítulo, fazendo em mais uma oportunidade. Então nós estamos aqui nesse tópico da parte 2, enfrentando a idolatria. Falamos, e vou recapitular aqui bem rapidinho, falamos a respeito da dificuldade da tarefa, mas da possibilidade da tarefa. Então é esta parte aqui que nós estamos estudando, né? Nossa atividade é a atividade de Deus. A possibilidade da tarefa está nessa ajuda de Deus, mas também na nossa ação, baseada, sempre iniciada e levada pela ação sobrenatural de Deus. E nós falamos então a primeira parte, que é essa nossa atividade. Desenvolvemos aqui esses tópicos. Qual que é a nossa atividade? Nós precisamos de ter uma autorreflexão. E nesta autorreflexão, nós precisamos discernir os nossos pensamentos, palavras, sentimentos, ações e reações. Tudo aquilo que está relacionado ao nosso coração e o que não está de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Nós somos sábios para isso e podemos discernir a idolatria a partir do que ocupa o nosso pensamento, do que nós, de forma, somos chamados a falar, também os nossos sentimentos e as nossas reações. Então nós falamos bastante sobre isso, e agora vamos falar da segunda parte, que é a atividade de Deus. A atividade de Deus, essa segunda parte, tem 3 tópicos, e nós queremos então falá-los agora. Não quis falar rapidamente na última oportunidade. Então, o nosso estudo de hoje até, ele não é tão extenso, mas ele é muito importante para nós. Eu li este slide da última vez, que diz: por mais importante que seja a nossa atitude responsável, não é suficiente para nos conduzir ao discernimento da idolatria. É uma tarefa que nós não temos sucesso sem Deus. A comparação é um juiz injusto, nunca poderia condenar-se por causa da sua injustiça. Quem condenaria a si mesmo? É fácil condenar o próximo, mas nós sempre arrumamos uma forma de nos justificar das razões, das formas mais distintas, mas estas não seriam as melhores. Para discernir, nós precisamos de Deus. Por isso, aqui está falando da nossa própria idolatria, né? Mesmo se ela fosse escancarada, a nossa própria idolatria, os nossos próprios pecados, mesmo que ela fosse escancarada diante dos nossos olhos, de forma que não pudéssemos deixar de enxergá-la, fecharíamos os olhos, encontraríamos subterfúgios para não pronunciar nossa própria condenação. Terrível isso, né? É difícil ver alguém reconhecendo seus erros.
Até quando a pessoa está reconhecendo seus erros, ela tem mas por causa disso, ela tem um porquezinho ali. Mas nós precisamos disso. E é difícil, mas não é impossível. Precisamos da intervenção divina. Precisamos ter essa avaliação de Deus para que nós possamos entender os valores perfeitos. Nós não aceitamos, né, as coisas do Espírito. Para nós são loucura. Só aceitamos a partir do momento em que nós estamos com Deus. E é o que Deus faz, né, na nossa vida. A gente lê na palavra, Deus tomou o nosso coração de pedra, transformou o coração de carne. Ele escreveu a sua lei no nosso coração. Então é isso que o Senhor faz. É a forma que Deus age, transformando, orientando as nossas vidas. Nós cremos e precisamos disso. Então aí que está, né? Nós vamos lá nos 3 tópicos. O primeiro deles é a Bíblia. Deus age nos orientando através de sua vontade revelada nas Escrituras. A Bíblia é o critério externo de que precisamos avaliar nosso coração, de modo a escapar do círculo vicioso do qual nos encontramos, quando deixados à nossa própria sorte. Parece que o teu coração, o nosso coração, o meu coração, ele vai tentar me convencer de que algo que eu estou fazendo que é errado, que está claro que está errado, mas tentar me convencer de que é correto, ou de que não tem problema. Pode ser que alguém venha me confrontar e eu tenha uma desculpa, mas quando a palavra de Deus está dizendo algo, ela é um argumento suficiente. Ela deveria ser o argumento já único para que nós abandonássemos aquilo que nós estamos fazendo de errado. Hebreus, capítulo 4, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra vai discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Nós nem sempre temos essa capacidade. Às vezes estamos fazendo alguma coisa, como nós falamos nesse tema de idolatria, uma coisa até boa, uma coisa que não é um pecado escancarado, né? Uma coisa boa, mas não estamos fazendo com a intenção correta. E nós, no lugar de estarmos fazendo algo bom, nós estamos pecando. Isso acontece principalmente nas questões religiosas, né? Em alguma coisa que você faz que deveria ser para a glória de Deus, se você faz de repente para a sua glória, e aquilo lá se quebra totalmente. Mas o Senhor é capaz de discernir os nossos pensamentos e o nosso coração. Nós temos aquela metáfora de Tiago sobre o espelho, né? Que sempre é interessante a gente lembrar. Esse versículo, esse texto está no livro do pastor Felipe, que fala que quem é ouvinte e não praticante, ou seja, ele ouve, mas ele não pratica, então ele não dá importância para a palavra não está servindo para conduzi-lo ao caminho. Assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-sucedido no que realizar. A Bíblia é como um espelho. Felipe falou uma coisa interessante. Ele disse que nós não só lemos a Bíblia, mas como a Bíblia nos lê, ela é esse espelho. A partir
dessa leitura da Bíblia, nós estamos sendo examinados pela palavra. Quando você olha no espelho, você pode ver as suas imperfeições, você pode ver se há alguma coisa errada, se há algum botão aberto, se há um cabelo despenteado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela é como um espelho. Dá para se ver muito bem o que precisa ser feito. E a Bíblia ela é tão clara, né? Que fala que a gente peca não só pelo que a gente faz, mas pelo que a gente deixa de fazer. Que aquele que sabe o que deve fazer e não faz está pecando. Então a Bíblia ela é um alerta para nós o tempo todo. Do temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos ao Senhor, nós obedecemos a sua palavra. E olha o que disse então Tiago aqui. Quem considera a palavra, quem persevera na palavra, não apenas sendo ouvinte, mas sendo praticante, será bem-aventurado no que realizar. Precisamos crer mais, né? Nessas palavras. Ninguém foi prejudicado porque observou a Bíblia, porque praticou a Bíblia. Não é prejudicado. Parece que não, eu não vou fazer isso não, porque eu vou deixar, eu vou perder alguma coisa. Você nunca perde por praticar a palavra, por seguir a verdade. Pelo contrário, nós só ganhamos. E que bom que nós temos a palavra de Deus como enunciado de princípios morais, como critério de medida, como exemplos para nós. E aí nós podemos assim seguir, discernindo a idolatria, abandonando a idolatria, seguindo os caminhos do Senhor. O segundo tópico, o primeiro é a palavra de Deus, o segundo tópico é o Espírito Santo. Deus também age aplicando sua palavra ao nosso coração por meio do Espírito Santo. Discernir a idolatria não é uma possibilidade para todas as pessoas, mas apenas para aquelas que se tornam a habitação do Espírito Santo. O homem natural não é capaz de compreender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Nós podemos, pela ação do Espírito Santo de Deus, perceber a necessidade de mudar, né? Como Deus fala a nós através do Espírito Santo, baseado na palavra, mas através do Espírito Santo. Nós temos que ler a palavra, requer a nossa inteligência, o nosso conhecimento, mas ao mesmo tempo, não é só o conhecimento, é essa aplicação que o homem do mundo não tem. Ele pode até acreditar na palavra, entender a palavra, mas a aplicação é pelo Espírito Santo. Então a vida cristã, ela é dinâmica nesse sentido, de que não é apenas de tratar e de viver alguns princípios, aplicá-la a algumas situações, mas é de estar envolvido nessa relação com Deus, a ponto do Espírito Santo nos guiar. Outra coisa que o pastor Felipe falou que eu achei interessante também, quando ele diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Aqui diz, não é a nossa espada, mas é a espada do Espírito, porque é o Espírito quem aplica ao nosso coração a palavra de Deus. A palavra é a espada do Espírito, é o Espírito que vem, nós lemos há pouco, né, que ele vem sobre nós, Deus vem sobre nós. Voltar aqui o texto de Hebreus, ele vem sobre nós discernindo, né? Vou voltar aqui, está mais fácil. Discernindo os pensamentos e propósitos do coração, ela é viva e eficaz. É como essa espada que vem para nos transformar. Quem não tem o Espírito de Deus vive na base da idolatria. O seu coração somente segue aquilo que ele bem entende e que ele quer fazer. É egoísta. Mas nós temos o Espírito Santo,
E nós nunca somos deixados, né? Por mais que a gente venha por algum momento desviar da palavra, nós estamos repetindo bastante que o pecado da idolatria para o cristão é diferente do pecado da idolatria para o mundo. Mas nós pecamos sim. Por que não? Porque, como qualquer outro pecado, nós pecamos no sentido de fazer a nossa vontade no lugar de fazer a vontade de Deus. Deixar de adorar a Deus para adorar a si mesmo, para fazer a sua vontade, isso é idolatria. Mas o Espírito Santo vem nos convencer de que aquilo não é certo, não é correto. Nós não permanecemos, graças a Deus, nós não permanecemos nesta idolatria, porque essa espada do Espírito vem sobre nossa vida, nos transformando. O Espírito Santo aplica ao nosso coração a palavra de Deus. Como nós falamos há pouco, né, em alguns momentos nós lembramos, é-nos trazido à memória a palavra, a bondade de Deus, as canções, né, que nós cantamos, os textos bíblicos que nós lemos, uma mensagem que nós ouvimos. É certo que também somos atormentados com maus pensamentos que vêm lá do coração enganoso. Mas à medida em que nós nos alimentamos mais da palavra, que nós oramos mais, e que nós buscamos mais o Senhor, as coisas de Deus elas vão sendo mais frequentes na nossa mente. O que ocupa a nossa mente quando nós buscamos a Deus é o Espírito Santo. Agora, se a gente apaga o Espírito, muitas vezes nós estamos sendo mais ouvintes das coisas desse mundo. Por isso nós devemos manter essa comunhão com o Senhor. Não é só o conhecimento teórico, como eu disse há pouco, mas a Bíblia é aplicada aos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito que está sempre conosco. E em terceiro lugar, relacionamentos redentivos. Então ele vai falar aqui sobre os relacionamentos, as pessoas que são instrumentos de Deus. Ninguém vive sozinho, nós não podemos ser crentes sozinhos, nós precisamos da comunhão, nós precisamos da ajuda, precisamos de ouvir conselhos, precisamos estar com os nossos irmãos. Então este é um instrumento de Deus. E aí a gente pode nomear aqui ou alencar vários tipos de relacionamentos. Um relacionamento importante para nós é a família, o casamento. Lá em Efésios 5, 25 a 28, diz: marido, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse. Então aqui dá a ideia de que o marido santifica a mulher santifica o marido. Essa comunhão faz com que nós estejamos vivendo e sendo abençoados por Deus, né? A família é muito importante. As amizades, tem um versículo aqui que eu achei bem interessante de Provérbios 27, 6. Alguém confere para mim, é Provérbios 27, 17. Eu vou ler aqui, vocês conferem para mim. Provérbios 27, 17. Com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. É isso mesmo? Aqui ele fala sobre um amigo que auxilia, que afia, que ajuda o amigo de forma diferente, no sentido da correção. Nós vamos falar agora sobre essa questão
da correção que aparece aqui em vários momentos. Relacionamentos são importantes instrumentos de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Na maioria das vezes, outras pessoas interpretam melhor do que nós os sinais externos do nosso coração. E aí ele vai falar sobre essa lente que a gente tem em relação ao outro. Infelizmente, é que a gente tem dificuldade de utilizar essa lente. Eu posso discernir os meus erros, eu posso fazer um relatório das coisas que errei, talvez eu faça melhor que os irmãos em alguns aspectos, mas com certeza tem vários aspectos que só vocês estão vendo e eu não vi, coisas que eu estou fazendo errado e só vocês viram. Aí, se vocês não falam, né, como eu vou ficar sabendo? Ou se a gente, ao invés de falar, não sabe falar, agride a pessoa, né? Vou tirar eu do aqui, está muito negócio esse negócio. Por exemplo, seu irmão lá, né? Se você sabe os defeitos do seu irmão e você fica bravo com ele, a gente falou tanto de atos de amor, e julga. Não, nós estamos aqui juntos exatamente para poder perceber o que um faz, o que o outro faz, o que pode melhorar. Só que nós precisamos de ter essa comunhão. Felipe fala que nós estamos vivendo um tempo de muito sentimentalismo. O que ele quer dizer com isso? A mentalidade segundo a qual o maior bem do indivíduo é seu conforto emocional. Ele deve ser preservado a qualquer custo. Então eu não posso deixar o meu irmãozinho talvez desconfortável, né? Vai que eu falo para ele, olha, você cantou um pouco desafinado aqui, ele vai ficar desconfortável. Então deixa ele cantar desafinado, não conserte ele. As igrejas muitas vezes estão parecendo mais com lugares de entretenimento ou lugares de acolhimento emocional, e poucas vezes nós estamos sendo esse instrumento de Deus na cura, vamos afiar uns aos outros. Então nós precisamos ter esse amigo que vão conversar, vamos afiar, vamos consertar as coisas para que as coisas se tornem melhor. E aí, uma parte do livro diz o seguinte: ainda bem que um irmão chamado Natã esteve disposto a confrontar Davi, quando ele se viu no direito de tomar a mulher de um de seus liderados e atentar contra a vida dele. Ainda bem que Paulo esteve disposto a confrontar Pedro, quando ele, cedendo à pressão social, começou a tratar os gentios como cristãos de segunda categoria. E aí a gente pode ver vários exemplos em que as pessoas precisam de ser confrontadas. E que coragem, né? Se a gente pensar Natã confrontando Davi. Mas ele precisava ser confrontado. Agora, como que Davi não enxergou o seu pecado? Ele julgou de forma branda o seu pecado. Claro que ele em algum momento, ele sabia que ele não tinha feito algo correto, mas no seu coração pecaminoso, ele se convenceu de que tudo bem, deu um jeitinho aqui, vamos seguir em frente. Mas ele foi confrontado. Então nós precisamos aprender que verdadeiros irmãos são aqueles que nos aperfeiçoam, ainda que nos causem algum desconforto. Olha que frase. Verdadeiros irmãos são aqueles que nos aperfeiçoam, ainda que nos causem algum desconforto. Agora é certo, irmãos, que tem gente que não vai aceitar. A gente fica muito triste com isso. Tem pessoas que você chega e fala, olha, isso aqui não fica bom assim. Está errado. Fica melhor daquele jeito. Da forma mais humilde, sábia, você fala com a pessoa. A pessoa às vezes vai ficar brava com você. Ou se não ficar brava com você, ela vai, imagina, não está errado não.
Mas você fez sua parte, você tentou. Muito cuidado se você tentar ajudar. Errado não é. Conversar, falar, ajudar. E às vezes a gente vai se surpreender, porque às vezes a gente pensa que as pessoas não querem ser ensinadas, não querem ser ajudadas, aí muitas pessoas vão agradecer a gente, porque falamos isso. Você tem que fazer desse jeito, não desse jeito. Aí o Emerson está lá mexendo na transmissão. Aí eu chego e falo para ele, olha, coloca esse no lugar desse. Ele vai me agradecer, porque ele está aprendendo. Já a pessoa fala para ele, não, agora eu que estou mexendo aqui, eu faço do jeito que eu quero. Tem gente desse jeito. Então nós precisamos ter essa comunhão de ajudar os outros em todas as áreas, em tudo que a gente puder fazer, de uma forma coerente, de uma forma sábia, sempre tentando analisar o ponto de vista, porque às vezes as pessoas fazem algumas coisas e você vai criticá-la, mas você não entende o porquê ela está fazendo isso. Então, talvez faltou sabedoria em você para entender por que a pessoa está fazendo determinada coisa. Eu estava confundido com este versículo aqui, aquele outro de cima lá do ferro que afia, que é Provérbios 27, versículo 6. Aqui está numa outra linguagem, nova tradução, NVT, nova versão transformadora. Nádia, leia para mim na linguagem aqui da revista atualizada. Aqui está, as feridas feitas por um amigo sinceros são melhores que os beijos de um inimigo. Leais são as feridas feitas, pode continuar, pelo que ama. Então, o que a gente prefere? Um beijo do inimigo ou uma ferida ou uma chamada de atenção desconcertante que seja sincera do seu amigo? Aqui o texto está dizendo que é melhor uma correção, seja com calma, branda, seja que venha discutir com a gente, porque às vezes tem gente que só escuta se dá uma chamada mais dura, né? Embora não seja o ideal, é bom que a gente possa chamar com mais calma. Mas eu recordo de algumas vezes na minha história que eu fui confrontado de alguma coisa que eu estava fazendo errado, e que surtiu bem efeito, foi uma hora que alguém chegou e falou, peraí, você está fazendo isso, e deu uma chamada mesmo. Então, às vezes a gente precisa disso. Esse é o verdadeiro amigo que teve coragem de fazer isso. Também já fiz isso com algumas pessoas, com amigos. Falou, olha, isso que você está fazendo não é assim. Você pode pensar melhor aí. Precisamos ser intencionais no estabelecimento dos nossos relacionamentos eclesiásticos e estabelecer relacionamentos redentivos. Então, o tópico aqui é relacionamentos redentivos. A Bíblia nos estimula a sermos instrumentos da graça de Deus na vida das pessoas, não fiscais da espiritualidade alheia. Então, é claro, né? Não estamos falando aqui de você fiscalizar, de você começar a julgar todas as pessoas. Eu falei na última mensagem da questão dos julgamentos necessários, né, que a Bíblia fala, né, são alguns textos, como o texto lá de Corinto, que Paulo chama a atenção, que havia imoralidade dentro da igreja que nem no mundo acontecia. E aí ele chama a atenção, fala, vocês têm que resolver isso, põe para fora da igreja esse malfeitor, para que ele saia, para que ele se arrependa e volte. Então, há necessidade de nós chamarmos a atenção. É um lugar de cura, não é um lugar de, vem de qualquer jeito, faz o que quiser. Então, assim Deus vai utilizar o nosso irmão para combater a idolatria. Você vem para a igreja e você vai
combater a sua idolatria com a ajuda dos irmãos. O discernimento da idolatria é uma tarefa difícil, mas possível. Ela acontece quando nos expomos a uma vida marcada por um constante e intencional movimento de autorreflexão radical, no qual a palavra de Deus é o mapa e o Espírito Santo o guia. Possível. A palavra de Deus é o mapa e o Espírito Santo é o guia. Então, qual é a atividade de Deus aqui proposta? A palavra de Deus, com certeza, ela vai confrontar-nos, vai ser o mapa daquilo que está errado. O Espírito Santo vai ser o guia para que a gente possa seguir nesse mapa. E os relacionamentos, a comunhão, estar com os irmãos, estar num ambiente bom, estar ouvindo coisas de Deus, isso vai fazer parte dessa cura para a nossa vida. Nós vamos terminar por aqui. E na próxima semana, então, a gente faz essa última parte aqui, combatendo a idolatria.